nosso convidado, o Dr. Acácio Catarino. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais neste programa, onde em cada semana temos proposto temas da doutrina social da Igreja que interessam ao contexto atual que vivemos. E hoje o Dr. Acácio Catarino propôs que falássemos sobre diálogo social e político. Que relevância tem este tema na doutrina social da Igreja, mas sobretudo pensando para o tempo presente? Na doutrina social da Igreja, ele corresponde a uma orientação que vem de longe, desde as próprias comunidades cristãs. Dentro da própria Igreja existiam, por vezes, desentendimentos cuja superação se fez através do diálogo. Mas, nos tempos mais recentes, particularmente significativa uma encíclica do Papa Paulo VI, chamada Ecclesiam Suam, salvo erro em 64, que se ocupa exatamente do diálogo. Embora se ocupe do diálogo na perspectiva mais religiosa, dentro da Igreja e na relação da Igreja com outras entidades, religiosas ou não, nos números 81 e 83, desculpe dizer o número exato, vêm linhas de rumo que de facto merecem uma atenção muito particular. Não vou enumerá-las todas, elas são 4, mas vou sublinhar apenas 2. A primeira é a clareza, a necessidade de sermos muito claros no diálogo, dizendo precisamente aquilo que é necessário para o nosso interlocutor nos compreender. A outra é a mansidão. Esta palavra mansidão é pouco atual, sobretudo é pouco mediática, mas ela consiste fundamentalmente no reconhecimento de que eu não tenho a totalidade da verdade. E não tendo a totalidade da verdade, eu devo estar disponível para receber do outro a complementaridade que é necessária. Uma atitude de diálogo que caracteriza a atitude da Igreja Católica na década de 60, pelo contributo do Papa Paulo VI, sem dúvida, também pelo contributo do próprio Concílio Vaticano II. Certamente que sim. Que marca-se aí uma nova era no que é a presença da Igreja na sociedade e o diálogo com a sociedade. Eu penso que se marca uma nova era. Temos caminhado muitas vezes com lentidão, mas para todos os efeitos existe a consciência plena de que nas outras confissões religiosas, noutras organizações, laicas ou não, existe também a presença da verdade. E, consequentemente, importa estabelecer o diálogo. E quando não existe verdade suficiente, o diálogo ainda se justifica mais no sentido da procura da própria verdade. E da parte dos cristãos também importa terem a humildade suficiente, a tal mansidão, para reconhecerem que nem sempre as suas convicções estão devidamente fundamentadas, sobretudo na esfera económica, social e política. E aí a inspiração no Papa Paulo VI é grande, foi o Papa do diálogo. Foi o Papa do diálogo, exatamente, embora no quadro do concílio, mas para todos os efeitos deu sequência às orientações nucleares do concílio. Numa das constituições do Concílio Vaticano II, precisamente, a Constituição Gaudium et Spes, incentiva-se precisamente a essa presença dos cristãos nas realidades sociais onde se inserem. Fala-se até na palavra divórcio que pode existir entre a fé e depois a existência e o compromisso social. Esse foi um risco de muitos anos, é um risco que continua? É um risco que continua. E corremos até um outro risco, que é o de continuar ainda durante mais tempo, porque não estamos a aprofundar suficientemente isso. De facto, seria indispensável que dentro da própria Igreja, depois iremos para fora dela, mas agora dentro da Igreja, os cristãos tomassem consciência de que existe pluralismo. Ser da Igreja não significa pertencer a um determinado partido. A ideia de partido católico está completamente ultrapassada, embora respeitemos aqueles nossos antepassados que assumiram e até criaram e mantiveram um partido católico. Mas é uma ideia que está ultrapassada porque nós nunca podemos reduzir a uma única opção a multiplicidade de opções e de liberdade que existe no mundo e dentro da Igreja em particular. Portanto, este diálogo no interior da Igreja é qualquer coisa que não se tem feito.
nem na esfera social, nem na esfera política. Na esfera social, seria razoável que representantes dos empresários e dos trabalhadores católicos falassem uns com os outros sobre a maneira de se orientarem na sua própria prática. Na esfera política, seria desejável que católicos dos diferentes partidos, ou não tendo partido, também pusessem em comum as suas preocupações, procurassem a base comum, que no fundo é o Evangelho e a doutrina social da Igreja, e depois fizessem as convergências possíveis. Não se trataria de maneira nenhuma de garantir uma espécie de consenso. Tratar-se assim de procurar os entendimentos possíveis. Portanto, são iniciativas concretas que a doutora Cássio Catarino sugere para esse diálogo e às próprias instituições que representam tanto empresários como trabalhadores e como, enfim, os que estão em diferentes partidos. Claramente, primeiro dentro da Igreja e depois cada qual onde quer que se encontre fora da Igreja, porque de facto esta ação da Igreja não é para dentro, é mesmo exatamente para fora. É de notar que o João 23, com uma lucidez extraordinária, referiu na Mater Magistra 61 o seguinte: é natural que os católicos, orientados pelos mesmos princípios, façam opções diferentes. Nesse caso, nessa hipótese, deverão dialogar uns com os outros na procura das soluções possíveis. Mas depois acrescenta prudentemente o seguinte: mas não se esgotem nessa procura, reconhecendo que de facto nem sempre se chega a acordo, mas pelo menos que haja um espírito tendente para a convergência. Aí o desafio é colocado a quem dentro da Igreja? Aos leigos, às estruturas? Quem deve levar isto por diante, esse desafio do diálogo? Eu diria aos leigos, fundamentalmente aos leigos. É claro que se houver enquadramento hierárquico está bem, e até poderia haver um certo estímulo, mas são efetivamente os leigos que, no meu ponto de vista, têm essa obrigação, e direi que estamos em falta grave há muitas décadas. No tempo da ação católica, que aliás ainda existe em alguns organismos, de facto manteve-se a preocupação, mas não foi propriamente no sentido do diálogo entre posições divergentes. Portanto, há movimentos para os meios rurais, para os meios operários, universitários, escolares, etc., mas não há propriamente o diálogo entre instâncias, entre leigos com, entre aspas, interesses divergentes, designadamente entre empresários e trabalhadores por conta de outrem, ou entre cristãos de partidos diferentes. O que é que sugeriria o Dr. Cássio Catarino para que esse diálogo pudesse acontecer? Há coisas que já vão acontecendo, mas faria só duas sugestões. Uma delas seria no sentido de os empresários cristãos se encontrarem com representantes da LOC e da JOC, Liga Operária Católica e Juventude Operária Católica. De forma regular? De forma regular, o mais regular possível, e sem a expectativa de chegarem a consenso fácil. Portanto, isto é, digamos assim, uma luta que vai ser de longo prazo e, ao mesmo tempo, de muita exigência em profundidade. Bastaria o diálogo, nesse caso? Bastaria esse encontro de partilha de realidade? Seria a partida. Depois, a seguir, viriam naturalmente iniciativas comuns de natureza diferente. Mas a base seria sempre esse diálogo. Na ótica política seria a mesma coisa. Seria altamente desejável que alguém dentro da Igreja tomasse a iniciativa de reunir com representantes de católicos que se encontram nos vários partidos políticos, tentassem efetivamente ver as suas divergências, ver as suas bases comuns e o objetivo final, que é exatamente o mesmo, salvífico, e depois cada qual levar para as instâncias políticas, digamos assim, o seu ânimo próprio para atuar cada vez mais corretamente. Portanto, o que se pede aos cristãos nos diferentes partidos não é que formem um partido único, é que sejam mais cristãos onde quer que se encontrem. Pela sua experiência, por aquilo que vai observando, há espaço para que estes princípios da doutrina social da Igreja estejam presentes no debate político? Eu penso que há. É claro que haverá muitas contradições, haverá muitas objeções e, particularmente, haverá uma enorme dificuldade de diálogo. A nossa política, desde o século XIX, política democrática, caracterizou-se sempre pelo não diálogo. A palavra oposição é uma palavra sagrada. A palavra cooperação e a palavra complementaridade são praticamente não aceites. Até consenso, que hoje está tão em voga. Exatamente. E depois, muitas vezes, quando se fala em diálogo, cada qual põe as suas condições. Ora,
quem quer dialogar não põe condições nenhumas. Vai dialogar e depois logo se vê. Sugestões que agradeço ter apresentado neste programa, Dr. Cássio Catarino, num espaço que divulgamos temáticas da doutrina social da Igreja.